Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a este vídeo. Eu sou o Fernando Costa. Quero conversar com vocês aqui, compartilhar um pouco do meu conhecimento e espero que Deus possa usar de nós aqui neste vídeo, né? Possa usar de mim e possa dar algum discernimento maior para poder falar com a liberdade do Espírito Santo e que nós possamos vir a descobrir um pouco mais fora do que nós entendemos e do conhecimento que nós buscamos ter sobre esta nona praga, né? Que está escrita em Êxodo 10, 21, que é a praga das trevas. Então eu peço para você que pegue a sua Bíblia e vamos rapidamente fazer uma leitura de 2 versículos ou mais aqui, antes de começarmos a falar um pouco mais sobre essa praga. Está escrito aqui, em Êxodo 10, 21. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu então a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Vamos frisar aqui, irmãos, que por 3 dias os egípcios nada fizeram. Eles nem se levantaram dos seus devidos lugares. Quando a gente lê e pega para poder ler aqui sobre a Bíblia, né? Se a gente lê ela na forma literal, até mesmo quando nós estamos fazendo os nossos estudos, se a gente não ler e não buscar o que realmente aconteceu, passa batido, né? Porque anteriormente a isso, 9 sinais foram feitos e não foram os suficientes. Pode ser então que Faraó ainda estivesse olhando para Moisés com um certo desdém, vamos dizer assim. Ele provavelmente ainda se considerava divino, né? Porque ele estava com o coração endurecido e, acima de tudo, acreditava ser, por natureza, superior a Moisés, bem como ser superior ao Senhor, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Mas a gente sabe que esta atitude lhe custaria caro, e num futuro bem próximo. Vocês devem estar se perguntando por que ele acreditava ser um Deus vivo. A Bíblia, por si só, ela vamos dizer assim, permitam-me dizer, é um conjunto de biografias da vida de diversos profetas, de homens e mulheres de valor, que marcaram o seu tempo e também marcaram o nosso tempo, a nossa vida, transformaram. A Bíblia é um livro que transcendeu milênios e permanecerá até o fim dos tempos. Nós sabemos disso, nós que acreditamos em tudo que está escrito na Bíblia. Precisamos então, meus irmãos e minhas irmãs, voltar no tempo e entender o que de fato acontecia naquela época. E para entender o que acontecia naquela época e o quão marcante foi esse sinal para os egípcios, essa escuridão e o fato deles não terem se levantado nem do lugar durante 3 dias, nós precisamos entender o que era a divindade Faraó. O que foi essa praga para eles. Foi não a pior, porque nós sabemos que a 10ª e última praga acabou com todos os egípcios, deixou todo mundo em pranto, e nunca mais houve pranto e clamor no Egito tão grande quanto houve nesta época. Foi o que nos foi passado e deixado escrito na Bíblia. A praga das trevas, ela foi em si talvez uma zombaria ao principal deus do Egito, Ra, o deus do sol. Acreditava-se que Ra era o provedor da luz e do calor. E não só isso, acreditava-se que o faraó era considerado a representação física de Ra. Os egípcios veneravam Ra como a fonte da vida, acreditando que a sua jornada pelo céu, todos os dias, espelhava o ciclo de nascimento, da morte e do renascimento. Pessoal, eu quero compartilhar aqui com vocês. Imaginem vocês, pequenos, acabaram de nascer, nasceram em berço egípcio, e tudo o que lhe foi ensinado e o que foi passado. Nós sabemos que os filhos de Faraó, eles eram considerados o Osíris, né?
porque se tratava de um filho de um Deus vivo, o Ra, para eles, o Deus do Sol. Então imagina você crescer desde a sua infância, desde as suas primeiras palavras, toda aquela bagagem mitológica sendo passada para você que você era um Deus, você é soberano, as pessoas não podiam olhar diretamente para você, as pessoas o temiam, o que você fazia acontecia, você tinha súditos, escravos, uma legião de pessoas que se ajoelhava e se dobrava ao seu falar. Então imagina você crescer acreditando nisso. Eu acredito, pessoal, que naqueles tempos, o faraó, ou essas pessoas que viviam no Egito, eles tinham isso tão intrinsecamente na mente deles, desde a sua formação, que é como podemos assemelhar hoje uma pessoa que vive no Oriente Médio, aquelas pessoas, os homens bombas, que desde a sua infância acredita-se que se você for lá e se explodir e for em nome de Alá, você já terá a sua vida garantida. Você cresce com essa mentalidade. Você crescendo com essa mentalidade, você faz tudo o que lhe é imposto. Então, assim, quando Deus fala que ele endurece o coração de Faraó, não é que ele endurece de propósito o coração do Faraó. Não! O Faraó cresceu sabendo que ele era uma divindade e que não existia ninguém acima dele. Então, quando Deus endurece o coração de Faraó, Deus está falando que ele vai permitir que ele continue sendo duro, que esse egoísmo, essa avareza, essa soberania que pairava sobre ele ia se manter. E que antes dele sair dessa postura, Deus mandaria sinais para que pudesse quebrar ele como o ser humano que ele realmente é. E só para a gente poder dar sequência aqui na nossa linha de entendimento, havia outros deuses também na mitologia que eram considerados fortes para aquela época e que também o pessoal venerava, né? Todo mundo venerava esses deuses. Havia o deus Ra, né, que representava o sol, o deus Horus e também a deusa Nut. Todos esses deuses foram envergonhados por essas trevas que Deus fez cair sobre todo o Egito, menos sobre os israelitas, porque para eles tiveram luz. Então, pessoal, é preciso entender o que acontecia na mitologia. Para todo mundo, Ra era Deus. Então, ao nascer do sol, existia-se uma batalha em que o Ra, ele, no mais alto, por exemplo, no meio-dia, ele estava na sua maior potência. O deus Ra, ele estava no seu maior esplendor. Enquanto ia se caindo o dia e entrava-se a noite, o Ra, ele precisava juntar todos os deuses para que pudesse combater a deusa Apófise, que é essa serpente, a figura da serpente, por isso que nós vimos em outros detalhes, né, nas outras pragas, Deus usa a serpente como um elemento que, para os egípcios, era um símbolo do mal, a serpente, né, a Apófise. Então, o faraó, o Ra, Horus, todos os deuses pegavam durante a noite, travavam essa batalha para poder vencer a Apófise e renascer novamente como dia triunfante. Então, pessoal, entendam aqui o que Deus colocou para a gente, e durante 3 dias os egípcios não se levantaram dos seus lugares. Porque imaginem só que está acontecendo essa luta durante a noite. Hoje nós sabemos que Deus fez a distinção de dia e noite, que havia trevas no começo e Deus colocou a luz e fez o discernimento do dia e da noite, e que nós temos a rotação do Sol, dos astros, do nosso planeta Terra, que é o dia e a noite. Mas naquela época eles não tinham esse conhecimento, não tinha essa ciência. Então o fato de Deus usar deste sinal para que perdurasse por 3 dias uma treva absoluta, deixou todos os egípcios com medo, porque toda aquela população, todos aqueles egípcios acreditavam que a luta que estava se travando, ela não seria vencida, se não houvesse a intervenção de alguém. A intervenção do faraó, que chama Moisés, para que isso deixe de acontecer. Então, de todas
de todos os sinais, de todos essas pragas que foram lançadas, que Deus proferiu sobre os egípcios, esta foi a que mais deu medo para eles, a que mais envergonhou todos os seus deuses, porque não mexeu somente com um, mas com vários deuses, o que fez com que todos temessem o poder de Deus. Pessoal, de tudo isso, eu só levo uma coisa comigo, e eu acho que vocês também vão levar com vocês. A Bíblia é um livro que, se não traduzido, se a gente não pegar algumas traduções, né, como essa, eu utilizo a Almeida NVI, né, com a nova versão atualizada, também leio uma parafraseada do Eugene H. Peterson, que é um pouco melhor a interpretação, porém muda-se muito para poder tentar trazer esse cotidiano e não faz com que a gente busque buscar o conhecimento que se tinha daquela época, né? Então, Deus, ele precisava mostrar como é que você vai fazer que uma outra pessoa acredite no que você está falando, ou tenha medo do que você está falando, ou bote fé em tudo que você fale. É necessário que você tenha o conhecimento e que você fale igual a ela. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, eu consegui me formar em engenharia civil. Então, também gosto, como vocês podem ver aqui nos meus cenários, eu gosto dessa cultura pop do nosso mundo, eu acabo me distraindo, tenho até um canal nerd que fala sobre desenhos, filmes e essas coisas. Em cada um desses cenários, eu me porto de uma determinada maneira, eu utilizo de um determinado vocabulário, eu pesquiso. Por gostar do assunto, eu me aprofundo e eu busco mais informações, mais informações e mais informações. Se eu estou falando no meu meio técnico da área de engenharia civil, eu troco o meu vocabulário. Eu preciso me colocar no mesmo meio e no mesmo nível do que as pessoas com que eu estou falando. Inclusive, utilizar as mesmas palavras que eles utilizam. Diferente de quando você está conversando com o seu pai, com a sua mãe. Deus, ele precisava fazer sinais e mostrar para todos que ele era Deus sobre todos. Então, por isso, cada uma das pragas que lhe foi apresentada, que nos foi mostradas durante essa passagem de Moisés para o resgate dos israelitas, do povo de Jacó, Deus atacou cada um dos deuses que eles mais veneravam. Fora essa praga das trevas, eu gosto muito do primeiro sinal, que foi sobre o cajado, que foi sobre a serpente, no qual Moisés, com medo da serpente, acaba pegando-a pelo rabo. Se a gente ler nas Sagradas Escrituras e fazer uma assimilação com o que a gente vê hoje, por exemplo, você vai no Discovery Channel. Lá no Discovery Channel, você está assistindo, você vê que os tratadores, as pessoas, eles vão pegar a serpente, eles pegam ali com o auxílio de um bastão pela frente da serpente. Agora, se não, há quem pegue com as mãos, quem tenha habilidade, e quem tem essa habilidade pega a serpente por onde? Vai pela cabeça, porque ela é muito ligeira, ela se locomove muito rápido. Pegar pelo rabo a serpente, só se ela estivesse fugindo, só se ela não estivesse te encarando. Então, quando Deus aparece para Moisés e mostra o sinal e fala para ele pegar o cajado dele e jogar sobre a terra, e fala para ele, e Moisés começa a fugir da serpente. Imaginem só, a gente não tem isso nas entrelinhas, mas isso nos dá, a gente tem que imaginar o contexto, o que estava acontecendo. A serpente de Moisés, o cajado de Moisés se tornou serpente. E Moisés começou a fugir da serpente. Foi quando Deus fala para Moisés, nos deixa escrito, Moisés, pegue-a pela cauda. E ela se transforma novamente em um cajado. Ou seja, certamente Deus, quando fala isso para Moisés, Moisés se vira, enfrenta o mal e acaba-se de cumprir o que nos foi deixado, né? o que nos é falado. Se você enfrentar o mal, ele fugirá de ti. E quando Moisés enfrenta a serpente, ela muda o seu caminho
o mal passa a fugir de Moisés, pois Deus estava com Moisés. Ele pega pela cauda, então, e ela se transforma novamente em cajado. As sagradas escrituras, tudo que Deus nos tem deixado. Eu sei que hoje, né, século 21, em pleno ano de 2025, às vezes é muito difícil de nós continuarmos seguindo, de nós exercermos, principalmente a perfeita caridade. A gente pode ter uma família, às vezes é complicado de a gente exercer caridade ou de fazer os mandamentos até com os nossos próprios pais. É lindo eu vir aqui falar para vocês, tentar ensinar e passar alguma coisa, mas se dentro da minha família ou dentro do meu ambiente eu não consigo exercer isso, por mais que todas essas palavras, essas escrituras, elas possam cair dentro de nosso coração, e é sempre nossa intenção que o nosso coração seja um solo de terra fértil para que se produza fruto. Às vezes nós não conseguimos. Mas assim eu termino esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido aí um pouco mais sobre esta nona praga. Eu sei que eu acabei estendendo um pouco mais esse vídeo, acabei voltando para um dos sinais ali do começo, mas grande é a minha alegria em compartilhar. Eu gosto muito de trazer conteúdo, de criar conteúdo, e eu sou cristão, sou um ser humano, sou errante, não sou sábio, mas procuro entender, procuro estudar e gostaria de trazer mais conteúdo como esse para vocês também. Eu espero que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.